He's multitasking. Ele é multitask, ele está fazendo múltiplas tarefas. He's checking his MSN. Ele está conversando no MSN. He's listening to his popular music. Está escutando sua música favorita. He's phoning. Nos seus fones. E ele está telefonando. And sometimes he's writing. E algumas vezes ele está escrevendo. He's triggered by iconic and symbolic signs in his screen rather than texts. Ele é estimulado por ícones e imagens na tela e não textos. Kids do not read on the web. Os jovens não leem na internet, na web. And the web is not for reading. E a web não é para ler. They process discontinued information. Eles estão processando uma informação descontinuada. Because you never find the total answer on the web. Porque você tem que achar a questão total na web. Yes, you have to aggregate bits and pieces that you find on the internet. E você tem que agregar, unir pedaços que você acha na internet. So their learning approach is non-linear. Então, o processo de aprendizado deles não é linear. Schools are linear. As escolas são lineares. Books are linear. Os livros são lineares. Look at the difference between a book and a video game. Vamos ver a diferença entre os livros e os videogames. The main activity you have to do when reading a book is interpreting what an author has meant with the text. A principal atividade que você tem que fazer quando você está lendo um livro é interpretar o que o autor quis dizer com o texto. Whereas for video games, it's not about interpreting. E por sua vez, nos videogames isso não é importante. It's about configuring the game according to your needs. Nos videogames você tem que configurar o jogo de acordo com as suas necessidades. You are deciding, you are choosing, you are creating. Você está decidindo, você está escolhendo, você está criando. The problem with the book is it ends always in the same way. O problema é que os livros terminam sempre do mesmo jeito. Video games don't. Os videogames não. It depends on your choices. E depende das suas escolhas. In a game you are immersed. Num jogo você está imerso. In books you are dialoguing with yourself. Nos livros você está dialogando com você mesmo. And not with the author. E não com Not with the author. Não com o autor. So we have to realize that when kids are growing up using technology, using screens all the time, they develop different skills than my generation. Então nós temos que levar em conta que essas crianças que estão crescendo com a tecnologia, usando telas o tempo todo, desenvolvem habilidades diferentes do que, por exemplo, na minha geração. And as far as learning is concerned, I have learned by internalizing content into my head. E falando de aprendizado, eu, por exemplo, aprendi internalizando conteúdo na minha cabeça. And kids are doing exactly the opposite. E os jovens estão fazendo exatamente o oposto. They are externalizing their content. They are sharing their knowledge with others and co-create new knowledge. E eles estão fazendo o contrário, estão externalizando o conteúdo, eles estão compartilhando o conhecimento com outros. They have a different framework. Eles têm uma estrutura, uma base, uma estrutura diferente. If I would show you mine, there would be 5 books. Se eu fosse mostrar a minha, seriam 5 livros. Here is none. Aqui não. When a kid reaches the age of 21, quando um jovem chega aos 21 anos, it has been playing games for 20,000 hours. Ele já jogou videogames por 20.000 horas. It has been watching films or TV for 18,000 hours. Já assistiu televisão ou filmes por 80.000 horas. And it has been reading books for 5,000 hours. E já leu livros por 5.000 horas.
we deal with a different generation. Nós estamos lidando com uma geração diferente. And if we think to be able to continue in schools the way we did in the last century, E se nós queremos continuar com as escolas da maneira como nós fizemos nos últimos séculos, we'll lose our audience. nós vamos perder o nosso público. Look at the skills they are developing when playing games. Olhem as habilidades que eles estão desenvolvendo ao jogar. They learn how to collaborate. Eles aprendem a colaborar. They learn how to find their way by trial and error. Eles estão aprendendo a achar um caminho através do ensaio e erro. They learn by networking together. Eles aprendem através da convivência, formando redes. They organize themselves. Eles se organizam. And they develop strategies for problem solving. E eles desenvolvem estratégias de solução de problemas. I think there is no single teacher in Passo Fundo who would disagree that these skills are important for learning. Eu acho que não há um professor em Passo Fundo que discordaria de que essas habilidades são importantes para o aprendizado. And what I try to say is that kids are doing this at home. E o que eu estou tentando dizer é que os jovens fazem isso em casa. What are the major challenges then for schools? Os maiores desafios para as escolas. I think these are the basics on which we have developed our school systems. Essa é a base na qual nós desenvolvemos o nosso sistema educacional. About 150 years ago, when we needed mass customization and alphabetization of our populations to be able to go in industries and work there. Há 150 anos atrás, quando nós precisávamos a massificação e a educação e a alfabetização da nossa população para entrar na força de trabalho. But those days has gone. Mas esses dias já passaram, esse tempo já passou. Your children will never be working like former generations again. At the age of 38, they will have had approximately 15 jobs. Seus filhos não vão trabalhar como as gerações anteriores. Quando chegarem aos 38 anos, provavelmente eles já terão tido 15 empregos. They will have to adapt themselves. Eles vão ter que se adaptar. If a kid is born today, it will last until 2080. Se uma criança que nascer hoje pode viver até, por exemplo, o 2080. Can we imagine the world in 65 years from now? Nós conseguimos imaginar o mundo daqui a 65 anos? I couldn't. Eu não podia. But still, we adhere at these 5 principles of our school system. Mas nós ainda estamos utilizando esses 5 princípios no nosso sistema escolar. Imagine you're 6 years old. Imaginem os seus filhos de 6 anos. You come into a classroom and there is a guy or a lady in front of the classroom who starts talking. Not just 1 minute, but 20 minutes or 30 minutes. Eles entram numa sala de aula e há uma pessoa na frente da sala de aula que começa a falar não apenas por 1 minuto, mas provavelmente por 20, 30 minutos. And the problem is you can't zap that teacher away. E o problema é que você não pode mandar o professor embora. So if you have to wait for the end of the school day. E eles têm que esperar então até o fim do dia. We still think that when a kid is bad at mathematics and English, for example, nós ainda achamos que quando uma criança não está muito bem em matemática ou inglês, por exemplo, and all the other subject matters are okay, e em todas as outras matérias ele está bem, we still let that child do a whole school year again. Nós fazemos aquela criança repetir um ano escolar inteiro novamente. That is a destruction of intellectual capital. Essa é a destruição de um capital intelectual. What is most important in schools is that kids get inspired. O que é mais importante nas escolas é que os jovens se inspirem.
not just reproducers of facts and figures, que não apenas produzam fatos e números, because they have to face another labor market afterwards, porque eles vão enfrentar um outro mercado depois. where routine doesn't exist any longer. Essa rotina não existe mais. So schools should adopt strategies of individual learning paths. Então, as escolas deveriam adotar maneiras de priorizar o aprendizado individual. No year programs obligatory to follow. Não usar programas de um ano inteiro que sejam obrigatórios de seguir. And no one-size-fits-all curricula. E não um tamanho que seja bom para todos, ou uma medida que seja boa para todos. Look at the lecture hall at my university. Olhe uma palestra, uma aula na minha universidade. This is a common picture. Essa é uma figura comum, uma imagem comum. The teacher is ranking. The teacher is categorizing. The teacher is structuring knowledge. The teacher is abstracting. The teacher is applying and integrating. O professor então está fazendo uma hierarquia da aprendizagem, categorizando, aplicando, fazendo abstrações, estruturando e integrando. These are exactly learning activities. Essas são atividades de aprendizado. Who is learning the most in this classroom? Quem está aprendendo mais? Teachers are. O professor. We inhibit the learning process within our students' heads in Nós this way. inibimos o processo de aprendizagem na cabeça dos nossos alunos fazendo isso. Because learning is about connecting facts, Porque o aprendizado consiste em conectar fatos, manipulating data, manipular dados and giving meaning to them e dar significado a esses dados by communicating with others. junto aos outros. So learning digitally is different. Então, aprender de forma digital é diferente. It is about aggregating distributed and discontinued information. Ele aprender de forma digital, então consiste em usar informação de forma de agregar, distribuir e descontinuar a informação. And it's about staying current with peers in your network in order to solve problems collaboratively. E você tem que estar atualizado com os seus colegas nas redes para que você possa contribuir com a sua parte no conhecimento. It's about sharing knowledge. Também consiste em compartilhar conhecimento. And it's about productive learning, prosumption. E consiste também em aprendizado produtivo. So what should teachers do? Então, o que os professores devem fazer? They will have new roles. Eles vão ter novos papéis. These kind of roles. They have to become the educational choreograph. Esses são os papéis. Eles têm que se tornar coreógrafos educacionais, An inspirator, an innovator, inspiradores, inovadores, a resource person, uma pessoa que agregue recursos and a theory practice transformer. e um transformador da teoria na prática. And most of all, a talent watcher. E mais do que tudo, um observador de talentos. It's curious to see that most schools are systems of mistrust. É curioso de ver que na maioria das escolas há um sistema de desconfiança. A teacher tells you what you do not know, O professor lhe diz o que você não sabe, what you did wrong. o que você fez de errado. They never tell you what you did well, Ele nunca lhe diz o que você fez certo where your talents are. e quais são os seus talentos.